alunos, tudo bem? Bom, infelizmente estamos passando por essa situação, mas não é por isso que nós vamos parar os nossos estudos e nosso aprendizado. E justamente por essa razão que eu preparei para vocês, meus queridos alunos da Universidade Paulista, Unip de Alphaville, na qual eu leciono. Nesse caso, esse material foi preparado em especial para minha turma DR2Q, bem como a turma DR3RS06 da sala 87, em que nós temos as aulas no período noturno, às terças-feiras. Então, essa aula eu dedico à terça-feira do dia 31 de março, em que nós vamos discutir a respeito da interpretação dos negócios jurídicos. Vocês vão perceber, através desse vídeo que será encaminhado, que foram preparados alguns slides, os quais eu irei explicar ponto a ponto. Um abraço. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito da interpretação dos negócios jurídicos. No que se refere ao conceito, nós podemos dizer que interpretar um negócio jurídico é buscar identificar o sentido e alcance do conteúdo da declaração da vontade dos contratos. Muito bem, nós vamos ver que o Código Civil traz para nós várias questões relacionadas à interpretação dos negócios jurídicos. Lembrando-se, queridos alunos, que vocês também terão aula a respeito da hermenêutica, que nada mais é do que uma ciência que também trata da interpretação. Nós não podemos nos esquecer que, como estamos estudando o direito não é uma matéria exata. É uma matéria em que o tempo todo nós estamos falando em interpretação. Portanto, é um assunto muito importante. A título de exemplo, nós podemos observar que muitas vezes nós temos uma sentença proferida em primeira instância e a parte não satisfeita com essa decisão, ela apresenta o recurso que será apreciado pela segunda instância. Em algumas vezes, essa decisão de primeira instância, ela é reformada justamente porque o tribunal deu uma interpretação diferente a respeito do assunto abordado. Portanto, a interpretação faz parte do direito, faz parte do dia a dia dos operadores do direito. E quando nós falamos a respeito da interpretação, é muito importante fazer referência à intenção. Isto porque o que importa é a vontade real, ou seja, a intenção, e não a vontade declarada gramatical. Veja, aqui é importante tomar cuidado. A partir do momento em que nós estamos celebrando um negócio jurídico, vamos fazer referência aos contratos. Nós sabemos que um dos requisitos essenciais do negócio jurídico é a manifestação da vontade. Manifestação essa que não pode ter vícios. E o contrato vincula as partes, que é o chamado pacta sunt servanda, ou seja, o contrato faz leis entre as partes. No entanto, essa vinculação não é absoluta, ela é relativa, porque é importante observar qual é a intenção e não apenas o que foi declarado. Lembrando-se, quando eu afirmo que ela é relativa, porque nós não podemos simplesmente também afastar o que está escrito no contrato sob pena de colocar em jogo a segurança jurídica. Mas, quando é feito a referência
a respeito da importância da intenção é justamente porque o legislador, no artigo 112 do Código Civil, traz para nós a seguinte informação: nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Isso porque, caros alunos, muitas vezes da leitura pode haver certas interpretações divergentes. E numa situação como essa, vai se levar em consideração a vontade real. No que tange à interpretação, nós também não podemos nos esquecer da boa-fé, dos usos e costumes. E nesse sentido, é importante fazer referência ao artigo 113 do Código Civil, que dispõe: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Uma observação que eu faço a vocês é o sentido da palavra boa-fé, que nós podemos dar a interpretação de honestidade, lealdade, sinceridade, franqueza e correção de proceder. Assim, cabe ao intérprete verificar se a boa-fé foi respeitada. Eu chamo a atenção também no sentido de que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser provada. É muito importante nós observarmos a aplicação da interpretação quando estivermos diante dos negócios jurídicos benéficos e da renúncia. Vamos começar pelo negócio jurídico benéfico. Ele proporciona vantagem a apenas uma das partes. O exemplo que eu trouxe para vocês é a remissão. E eu chamo a atenção de que deve ser interpretado restritivamente. Muito bem, o que eu quis dizer para vocês? Vamos imaginar um contrato de empréstimo, sendo que neste contrato há cláusulas de aplicação de juros e de multa. Então, é possível que as partes celebrem um acordo e neste acordo a respeito desse contrato de empréstimo, a pessoa que solicitou o empréstimo deixe de ser responsável pelo pagamento da multa. Ou seja, houve uma remissão, ou seja, o perdão no que se refere à multa. E quando é afirmado que a interpretação nesse caso deve ser restritiva, significa que este perdão se refere apenas e tão somente à multa. Essa remissão, este perdão, não se refere ao valor principal e aos juros. Já no que se refere à renúncia, pessoal, o que significa renúncia? Significa abrir mão. Por consequência, se você está abrindo mão de algo, está sendo proporcionado vantagem a apenas uma das partes. Por exemplo, a renúncia de herança. Vamos imaginar que houve o falecimento de alguém da família na qual você seja o herdeiro. Por consequência legal, o herdeiro tem direito à herança, mas ele pode renunciar à herança. No entanto, essa renúncia se refere apenas e tão somente à herança, de tal maneira que a interpretação deve ser restritiva. Por todo esse contexto, que o artigo 114 do Código Civil diz que os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Bom,
Que conclusão nós podemos chegar? Olha só, queridos alunos, se você já está renunciando a algo, você não pode ser ainda mais prejudicado através de uma interpretação ampla. Ou seja, a partir do momento em que você está renunciando a algo, você está renunciando apenas àquele objeto devidamente qualificado e especificado, e não aos demais direitos. O contrato de adesão também merece a nossa atenção no que se refere à interpretação. Isto porque o artigo 423 do Código Civil prevê que quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Isto porque o contrato de adesão é aquele contrato que é apresentado com as cláusulas já estabelecidas, ou isso, já fixadas em bloco. O contrato de adesão, ele tem validade no nosso ordenamento jurídico. No entanto, considerando que a manifestação da vontade, vamos dizer assim, fica um tanto quanto enrijecida por parte do aderente, visto que o contrato é apresentado a ele apenas e tão somente para ele dizer se concorda ou não, e se ele concordar, ele assina, e se ele não concordar, na maioria das vezes, o negócio não será celebrado, porque ele não tem a liberdade de discutir estas cláusulas. No entanto, embora haja a validade do contrato de adesão, até por uma questão de segurança jurídica, não significa que o aderente, sendo prejudicado nas cláusulas pré-estabelecidas por uma questão de abusividade, ele não possa se socorrer do poder judiciário buscando a revisão dessas cláusulas para que haja um equilíbrio no contrato. Então, um exemplo clássico que nós podemos trazer para vocês é a assinatura de telefone e até mesmo a assinatura de TV, na qual o consumidor recebe destas empresas determinados pacotes, analisa o pacote e verifica aquele que melhor atende às suas necessidades. E, por consequência, a empresa simplesmente lhe encaminha um contrato fixo, impresso, apenas e tão somente para ele assinar. Muito bem, dando continuidade, devemos falar também a respeito da fiança, que está prevista no artigo 819, que diz: a fiança dar-se-á por escrito e não admite interpretação extensiva. Veja, alunos, quando nós estudamos os negócios jurídicos, nós observamos que a forma é livre por regra. No entanto, determinados negócios jurídicos, para produzirem os seus efeitos e terem validade, é necessário observar a lei que vai trazer a forma como este negócio deve ser realizado. Então, a regra geral é que o contrato pode ser, inclusive, verbal, como também escrito. Neste caso da fiança, a própria lei já está dizendo para nós que o contrato deve ser escrito. Então, vamos tomar por base um contrato de locação. A princípio, o contrato de locação ele pode ser verbal. No entanto, a partir do momento em que o locador deseja ter uma garantia, ele vai incluir a cláusula da fiança. E, de acordo com a lei, a fiança deve ser por escrito. Então, o contrato de locação, nesse caso, será escrito. Neste contrato, haverá uma cláusula especificando a respeito da fiança
e esta fiança obrigatoriamente deve ser interpretada de maneira restritiva. Ou seja, esta cláusula vai dizer quem é o fiador, ou seja, será necessário colocar o nome do fiador e toda a sua qualificação, bem como qual imóvel ele está dando em garantia, de tal maneira que a responsabilidade do fiador se restringe àquele imóvel que ele deu em garantia e que foi devidamente qualificado no contrato. A transação também cabe ao nosso estudo de hoje a respeito da interpretação, porque o artigo 843 do Código Civil dispõe: a transação interpreta-se restritivamente e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos. Bom, vamos tomar por base o seguinte exemplo. Vamos imaginar que foi celebrado um contrato com uma academia. A pessoa se responsabilizou em pagar uma mensalidade no valor, vamos tomar por exemplo, de R$300, podendo utilizar tanto a área da piscina, como a área da musculação e as aulas que a academia oferece. No entanto, essa pessoa está enfrentando determinados problemas financeiros e não tem mais condições de continuar pagando a mensalidade no valor de R$300. Esta pessoa vai até o responsável em realizar negociações, transações, ou seja, acordos e fala: olha, eu tenho intenção em continuar utilizando a academia. No entanto, eu não tenho mais como pagar os R$300. Seria possível a gente fazer algum acordo? Diante dessa situação, a academia pode ser que não queira perder este aluno. Então, ela faz uma proposta, porque quando nós falamos em transação, nós estamos falando em concessões mútuas. O que significa isso? Todo mundo abre mão um pouquinho de algo para chegar a um consenso. Então, pode ser que a academia faça a seguinte proposta: olha, vamos fazer o seguinte, para você é importante as aulas de natação? Se não for, a gente pode excluir o direito de utilizar a piscina e você, ao invés de pagar R$300, você passa a pagar R$230, podendo utilizar a área da musculação e das aulas que a academia oferece. Então, numa situação como essa, pode ser celebrado a transação, ou seja, o acordo, e a interpretação é restritiva, ou seja, esse aluno, para pagar este valor menor, só não poderá utilizar a piscina. Todos os demais áreas da academia, como a musculação e as aulas que são oferecidas, ele poderá utilizar. Ou seja, a não utilização da piscina não pode se estender às demais estruturas oferecidas pela academia. Tudo bem? Vamos para o seguinte: testamento. O artigo 1899 do Código Civil diz: quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretação diferentes, prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do testador. Olha só, o próprio dispositivo de lei traz para nós a resposta, que no caso de testamento, havendo alguma dúvida no que se refere à interpretação de alguma cláusula, deve-se levar em consideração a vontade do testador. Olha lá a questão da intenção que a gente falou no início dos nossos estudos de hoje, claro. Vamos abordar agora as regras gerais de interpretação. Essas regras gerais não estão previstas na legislação, mas sim trata-se do entendimento jurisprudencial, bem como da doutrina. E nesse sentido, podemos citar
como deve ser a interpretação nos contratos continuados. Deve-se verificar o modo pelo qual vinha sendo executado de comum acordo o contrato. Ou seja, o que é um contrato continuado? O contrato de locação, que nós falamos há pouco, ele é um contrato continuado. Por quê? Se você faz esse contrato por 12 meses, mensalmente, durante 12 meses, será realizado o pagamento. De tal maneira que qualquer dúvida no que se refere à execução deste contrato, deve-se observar a forma como ele vinha sendo realizado no decorrer do contrato, mês a mês. Bom, dando continuidade, vamos citar agora a interpretação favorável ao devedor, ou seja, menos onerosa para o devedor. O que significa? Veja só, quando nós falamos em negócios jurídicos, nós estamos falando geralmente em contratos. O que são os contratos? Os contratos geram obrigações. As obrigações nascem para serem extintas, de tal maneira que, diante de um contrato, no caso de dúvidas a respeito da interpretação, esta interpretação deve ser a mais favorável ao devedor, justamente visando facilitar o cumprimento da obrigação com a sua consequente extinção. Podemos citar também as cláusulas conjuntas, em que as cláusulas devem ser interpretadas em conjunto e não de maneira isolada. Significa que, quando nós estamos diante de um negócio jurídico, se formos analisar a cláusula de maneira isolada, nós podemos abstrair dela, ou melhor, extrair dela vários significados. No entanto, a partir do momento em que analisamos esta cláusula dentro do todo, fica muito mais fácil chegar à interpretação correta, porque nós vamos conseguir observar qual foi a intenção das partes quando celebraram este contrato. Temos também a obscuridade e dúvida. A obscuridade e a dúvida favorece quem se obriga. Novamente, quem está se obrigando, em tese, nós podemos dizer que é o devedor, ou seja, a pessoa que deve cumprir a obrigação. Então, nesse sentido, a interpretação também deve lhe favorecer. Temos também cláusula com dois significados. Deve ater-se ao mais executável, justamente em decorrência do princípio do aproveitamento. O que significa isso? Novamente, pessoal, o objetivo é cumprir com a obrigação, interpretar o contrato de forma que ele seja devidamente cumprido. E, por fim, na compra e venda, todas as dúvidas devem ser interpretadas a favor do comprador. Na aula de hoje, portanto, nós tratamos a respeito da interpretação dos negócios jurídicos e eu aguardo vocês na nossa próxima aula, que será terça-feira, dia 7 de abril, em que o tema abordado será representação. Um abraço e até lá!